Incêndio em Los Angeles. A gente sabe que nesse mês de janeiro de 2025, uma das principais notícias que estão circulando em torno do mundo, que estão chegando até a gente, é o fato da cidade de Los Angeles estar passando por um incêndio muito grande, muito difícil de conter. E eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje um olhar astrológico, tá? Sobre essa cidade, sobre esse momento que Los Angeles está passando. Eu não quero me colocar aqui como dona da verdade, né? Eu acho que a gente aqui na página sempre pode abrir espaço para o debate. Eu quero mostrar para vocês o mapa astral que a gente costuma usar para essa cidade, apontar alguns trânsitos atuais que podem estar fragilizando essa contenção, talvez piorando, né? Tudo isso que eles estão passando, no sentido de tanto a perda material mesmo, né, da infraestrutura, das casas, como também os acidentes que isso está causando. Então, queria trazer isso para vocês no vídeo de hoje. É um olhar interpretativo, tá? Aqui a gente não está querendo propor soluções únicas, né? Ou muito menos ter essa arrogância de falar, não, é por causa disso, até porque a gente sabe que a astrologia mundial é uma das astrologias mais difíceis de se fazer, porque a gente tem que levar em conta, não é uma única pessoa, não é um único mapa astral, né? Que você vai lá no astrólogo, interpreta seu mapa astral e ele te oferece caminhos para mudança. Quando a gente fala em astrologia mundial, não é assim que acontece. A gente tem eventos afetando a coletividade. E são eventos, então, são questões, atributos muito mais difíceis de serem mudados, muito mais difíceis até de serem interpretados, porque a gente tem inúmeras variáveis, certo? Mas a gente vai fazer alguns desses comentários sobre o mapa astral de Los Angeles. Eu vou propor um para que a gente use aqui, e alguns trânsitos que eu acho que são significativos para a gente interpretar nesse momento. Estamos entrando nesse assunto, agora depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Se você gosta de astrologia, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu estou lançando aqui no canal. Curte o vídeo, que é o maior apoio que vocês me dão. Parece que uma curtida não é nada, mas para quem tá aqui desse lado é tudo. E me deixa um comentário. Além do comentário ser uma grande forma de você apoiar o canal sem precisar gastar nada, além disso, eu também gosto muito, é uma alegria para mim saber os feedbacks que vocês têm para trazer aqui, tá? Gente, hoje a gente vai falar de um tema meio complicado, porque assim, quando a gente fala de astrologia mundial, existem diferentes maneiras da gente estipular o mapa astral para uma cidade ou para um país, tá? A astrologia mundial pode ser aplicada em qualquer tipo de localidade, tá? Então ela pode ser feita para uma cidade, ela pode ser feita para um país, para um continente, dependendo da técnica que a gente for usar. E qual que é o ponto central para nós, né? Muitas vezes não existe uma unanimidade, não existe um consenso absoluto no horário que a gente vai usar para aquele país, para aquela cidade, né? Até pelo próprio caso do Brasil, tá? Se a gente for pensar, existem astrólogos que usam, por exemplo, o mapa da independência, que teria sido o mapa da formação de quando o Brasil se tornou independente, né? Existem astrólogos que gostam de usar o mapa astral de quando a gente teve a nossa Constituição estabelecida, tá? Então, claro que a gente tem um mais comum do que outro, a gente tem um maior número de pessoas usando mais um do que outro, né? O da independência é muito popular, por exemplo, as pessoas gostam muito de usar, só que a gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem que entender que o nosso ponto de vista pode não ser o único, tá? E quando a gente fala de astrologia mundial, é um tema muito mais, existem muitas variáveis sempre para a gente considerar, por isso que é tão difícil interpretar eventos coletivos e por isso que também é uma coisa tão polêmica, né? A gente tem muitas pessoas sempre falando muito sobre aquele assunto e, ao mesmo tempo, esse grau de assertividade pode ficar prejudicado devido a esse grande número de variações, né, de variáveis que a gente tem mesmo, tá? A cidade de Los Angeles, eu peguei um mapa astral que é bastante utilizado junto com vocês, tá? Que teria sido nessa data de fundação, que teria sido aí, vocês vão ver, ó, 4 de setembro de 1781, né, 9h18 da manhã, no horário local deles, né? E, claro, as coordenadas de Los Angeles, tá? Isso
isso não é um consenso também, tá? Vocês vão procurar aí na internet muitas pessoas, quando a gente não tem uma certeza absoluta de um horário de fundação, muitos astrólogos usam horários-chave assim no dia, coloca que é 6 da manhã, coloca que é meio-dia, isso é muito comum de fazer. Só que como esse mapa astral em específico é um mapa muito estudado, a gente está falando de uma cidade muito grande, né? Então, de uma área muito grande, na verdade, então a gente tem sim que esse horário 9 e 18 é bastante utilizado, apesar que não é que é sem discussão, não. Tá? E aí vocês vão perceber por esse mapa astral, eu não vou ficar aqui comentando o mapa astral inteiro, até porque eu queria fazer um vídeo mais dinâmico e focado para isso que está acontecendo lá agora, toda essa parte de incêndio que eles estão vivenciando agora, mas o que eu queria trazer para vocês é que eu acho esse mapa astral bastante interessante, né? Se a gente for pegar aqui, daria um sol em virgem. Esse sol em virgem praticamente não tem discussão nenhuma, né, gente? Até porque a gente sabe o dia em que a cidade foi fundada. O que a gente não teria tanta certeza seria do horário, e mesmo assim é um mapa bastante usado. Agora, esse sol em virgem de casa 11, para mim, dá uma alta produtividade na cidade, dá uma cidade muito orientada para o trabalho, né? Dá uma cidade em que as coisas acontecem de uma maneira muito rápida e muito voltada para o coletivo, né? A cooperação, a comunidade, a inovação, porque a Casa 11 está muito relacionada a grupos, a comunidades, então uma cidade que talvez muito inclusiva, uma cidade que talvez muitas coisas aconteçam a nível das comunidades, muitas coisas são definidas por grandes grupos de pessoas, né? Então a gente tem também, eu acredito, até essa parte de inovação, pelo menos minimamente ali explicada também por esse sol em virgem, mas aí eu tô falando sobre ele estar na casa 11, tá? Um outro ponto que eu acho bastante interessante da gente comentar seria esse ascendente em Libra. O ascendente em Libra poderia dar para nós tanto um tom geral da cidade, uma aparência da cidade, né? Eu, na verdade, não diria a aparência da cidade, mas eu diria o comportamento do povo, tá? A disposição do povo, o que o povo em geral daquela cidade valoriza. E a gente tem Libra, é uma cidade muito relacionada à arte, é uma cidade muito relacionada, não posso nem dizer estética, até porque eu acho que existe toda uma aglomeração de pessoas, né? As construções até um pouco aglomeradas, a gente também vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas existe uma valorização da estética, existe uma valorização da moda, existe uma valorização entre conviver bem entre as pessoas, tentar coexistir, tentar aceitar o outro, tentar ter esse espírito diplomático de Libra e principalmente eu acredito essa valorização da arte, da estética, da beleza, né? Essas tendências de moda, essas tendências de estética, né? Algumas bonitas, outras nem são bonitas, mas são tendências de moda e a gente pensa, é conceitual aquilo, né? Então, esse ascendente em Libra para mim dá um pouco esse tom estético e meio que essa disposição do povo em querer viver em equilíbrio, querer viver de uma maneira diplomática. Claro que eu não tô falando que não existem conflitos na cidade, é claro que existem, mas existe essa disposição geral de receber, tá? E o outro ponto que eu queria trazer para vocês, porque é um ponto que a gente vai falar muito na interpretação do que está acontecendo lá hoje, eu queria chamar a atenção para vocês, para esse Plutão em Aquário, né, que no mapa astral de Los Angeles já da formação está retrógrado na casa 4, tá? A casa 4, gente, no nosso mapa astral individual, a casa 4, você vai fazer, seu mapa astral com um astrólogo, vai tirar num site da internet, sei lá. Você vai ver que a casa 4 é uma casa que fala tanto de ancestralidade quanto ela também fala do seu local de moradia, né? Às vezes traz informações da sua família, muitas vezes vai trazer informações sobre o seu lar físico, né? Então, como que a pessoa lida com imóveis? Vai estar lá inscrito na casa 4, né? Vai estar inserido nessa casa 4. Aí vai falar assim, e numa astrologia mundial, o que essa casa 4 vai significar? Ela vai falar sobre a infraestrutura daquela cidade, daquela área, daquele país. Muitas vezes a casa 4 vai estar relacionada também a recursos naturais, tá? Então, recurso hídrico, floresta. Se vocês forem pegar o mapa astral do Brasil, né? Muitas vezes a gente vê uma casa 4 muito bem colocada. Então, fala assim, nossa, então originalmente é um país com uma área extensa muito grande, é um país muito grande quando comparado com outros países e além de tudo muito rico na natureza, né? Diferentes formações de vegetações, a gente tem uma pluralidade, né? Nessa parte
das nossas formações da natureza e diferentes matas, diferentes florestas, diferentes maneiras de lidar com isso também, né? A gente também passa por problemas, mas de qualquer maneira, quando a gente puxa o mapa astral do Brasil, a gente quase sempre encontra essa área natural, essa casa 4, originalmente enriquecida, né? E aqui em Los Angeles, fazendo uma comparação, passando de um país para uma cidade, mudando de país, né? Mas a gente tem um Plutão numa casa 4, e para mim isso dá diversas situações, tanto quando a gente for falar sobre recursos naturais, porque Los Angeles é uma cidade que está construída sobre uma região semiárida, né? Então a gente tem sim uma limitação de água, a gente tem sim uma necessidade de uma inteligência para usar recursos hídricos nessa cidade, para onde esses recursos vão, como eles são armazenados, como eles são utilizados. Então a gente tem uma região semiárida. Né? A gente não tem uma região em que a natureza favorece crescer qualquer coisa. Tá? Além disso, essa casa 4, esse Plutão de casa 4, é interessante isso, porque o mapa astral da cidade de Los Angeles muitas vezes vai trazer pra gente uma cidade que tem um olhar no futuro, uma cidade que tem um olhar no moderno, por exemplo, ó, o Sol em Virgem na casa 11, usando esse nosso mapa astral. Um Sol com pensamento no futuro, um Sol pensando na inovação, na tecnologia, até por ser a própria casa 11, tá, gente? Só que o que acontece aqui, quando a gente vai falar sobre a infraestrutura, então a localização da cidade, a construção dessas casas, né? A construção dos edifícios, a gente às vezes passa por problemas muito estruturais, porque apesar de ser uma cidade, por exemplo, que tem um pensamento no futuro, muitas formações da infraestrutura, da rede elétrica, do abastecimento de água, são coisas muito antigas, tá? Dependendo da região da cidade que você vai observar que, na verdade, são formações muito antigas, são construções muito antigas, não são tão modernas quanto aquilo que é proposto por esse Sol. Né? Além disso, esse Plutão de casa 4, eu queria trazer para vocês, eu acho que dá esse estresse, né, na vivência dentro da cidade, porque vocês vão perceber, é uma cidade que não teve um planejamento urbano excelente. Né? É uma cidade que teve um planejamento urbano ruim, porque, por exemplo, teve muita gente que foi morar lá até hoje, né? Tem muita gente que vai de repente, tem muita gente que sai de repente, tem uma superpopulação lá, né? A gente vê um trânsito complicado, a gente até tem um Marte em Capricórnio aqui de casa 3, apesar que esse Marte em Capricórnio, eu acho que ele dá muito trânsito na cidade mesmo, então, muito trânsito na quantidade de pessoas que se locomovem dentro da cidade. Né? E a gente sabe que o sistema de transporte lá não é dos mais excelentes, não, né? Muito pelo contrário, tá falta, né? Sistema de transporte público. Então, a gente tem, eu acredito, essa falta de planejamento urbano, às vezes algumas construções muito próximas das outras, esse abarrotamento de carros, né? Esse tráfego pesado, a gente tem essa infraestrutura dos edifícios, desses abastecimentos de rede elétrica, de água, às vezes um pouco mais prejudicados. Então, para mim, isso é muito visível por esse Plutão aqui de casa 4, vocês veem como é interessante que mesmo em astrologia mundial, às vezes vale muito a pena a gente usar recursos da astrologia moderna e falar, cara, um Plutão num mapa astral tem que ser observado, ele faz sentido, ele faz diferença aqui para nós, né? Então eu queria trazer esses pontos aqui para vocês. Isso, eu só tô comentando, gente, alguns pontos desse mapa astral, não é mapa natal, né? Um mapa astral mesmo, né? Um mapa de um momento, né? Dessa formação dessa cidade, dessa área. E eu queria passar com vocês algumas questões do momento, tá? Aí, gente, a gente vai ter que ter um olhar muito cauteloso. Vocês vão perceber que esse mapa astral foi tirado, na verdade, para o dia 12 de janeiro, né? Então, tá bem nesse momento, tá, em que a gente está recebendo muitas dessas notícias, os incêndios aumentando, muito difícil de serem contidos, temos esforços, mas temos muitos problemas com o próprio abastecimento de água, também não dando conta daquilo que tem que combater, tá? E aí eu queria trazer para vocês que, a meu ver, na minha visão, é justamente esse Plutão que está prejudicado. Eu coloquei algumas coisas escritas aqui para eu não esquecer de falar para vocês podem até dar uma olhada aí, olha.
Casa 4 em astrologia mundana, território e solo, representa a terra do país, inclui florestas, áreas rurais, espaços urbanos, infraestrutura residencial, que é um ponto aqui que a gente queria levantar. Percebam que é o seguinte, esse mapa astral aqui do lado de dentro, tá? É uma sobreposição de mapas, essa tela, tá? Então o mapa astral do lado de dentro seria o mapa original da cidade de Los Angeles e o mapa astral de fora, vamos por assim, né? É o mapa do dia 12 de janeiro de 2025, a lua 10 graus de câncer, né? A gente tava aí, né, nessa véspera da formação de uma lua cheia e tal. Então a gente tem o mapa de fora como o mapa do dia e o mapa de dentro como o mapa da fundação. Tá? Essa casa 4, então, relacionada à infraestrutura residencial, de novo aquele ponto que a gente comentou de Plutão, aquele estresse, aqueles problemas antigos não tão bem resolvidos, né? E a memória coletiva também, interessante isso, né? Eu achei legal colocar, porque às vezes a gente fala de memória individual no nosso mapa astral e às vezes a gente também tem que falar de memória coletiva quando a gente vai falar do mapa astral em astrologia mundana, tá? E qual que é a nossa situação aqui? Primeiro de tudo, eles estão passando por um retorno de Plutão. Vocês vão perceber que esse Plutão de hoje, né, na verdade do dia 12 de janeiro, que é quando esse vídeo está sendo gravado, na verdade esse vídeo está sendo gravado no dia 13, tá? Mas eu quis fazer esse estudo já direitinho, com uma certa antecedência, né, para poder trazer aqui para vocês. Esse Plutão de hoje, né, dia 12 de janeiro, tá 11 graus de aquário, 26 minutos. O Plutão natal dele está 4 graus de aquário. Tem uma separação, tem uma distância entre eles, tá? Mas a gente tem que entender que é um retorno de Plutão. É um retorno de Plutão. Retorno de Plutão, já sabe, questões antigas que exigiam transformação e mudança há muito tempo, voltando à tona, né? A gente tem o Plutão em aquário, eu até coloquei aqui, ó, causas tecnológicas ou coletivas. Com Plutão em aquário, as causas de incêndios podem estar relacionadas a falhas tecnológicas, ações coletivas, eventos climáticos também associados a mudanças globais. Poderia ter a ver com questões políticas? Poderia, é um Plutão que está em aquário, tá? Mas a gente tem que entender mais do que querer estipular uma única causa, um único motivo, né? Entender que existe esse retorno de Plutão. É como se Plutão estivesse muito próximo da posição natal que ele estava. Então, ele enaltece estes problemas ou essas situações que no mapa natal, no mapa astral original da fundação, já estavam presentes. Né? Essa aglomeração, essas questões de infraestrutura, essa questão da cidade dificilmente planejada, os recursos hídricos faltando ou precisando ser redirecionados sempre, usados de uma maneira inteligente, junta com questões políticas com certeza, porque esse Plutão também está em aquário, então preciso de uma organização política muito inteligente, muito atenta a tudo que acontece ali naquela região para poder saber como que vai manejar esses recursos. Então, quer dizer, uma série de coisas, tá, gente? Uma série de coisas. E eu acho que é mais uma interpretação do que eles estão passando lá do que tudo, e também abrindo espaço para vocês poderem discutir. Aliás, deixa aqui o seu comentário. Tá fazendo sentido para você? Você acha que esse Plutão na casa 4, retrógrado, lá no mapa astral, e o fato de agora, nesse mês de janeiro de 2025, ele também estar em aquário, marcando essa casa 4 no mapa astral da fundação da cidade, faz sentido para você? Você acha que é uma coisa que explica ou não explica? Conta aqui embaixo para mim. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal também, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês para mim, o Plutão já seria uma coisa a gente observar, só que, gente, a gente também tem que entender, né? Que é claro que existem outras regiões do mundo que tem um Plutão, por exemplo, numa situação mais delicada numa casa 4, só que a gente tem a cidade de Los Angeles como uma série de fatores que amplificam essa posição natal também, né? Inclusive o momento atual que eles vivem na cidade. Então, assim, a gente tem que, como eu falei para vocês em astrologia mundial, considerar uma série de fatores que às vezes se explicam pela astrologia e às vezes também se somam à astrologia. Então, quer dizer que dá um quadro mais complicado ainda para nós, tá? E aí eu queria trazer para vocês que esse Marte que está em Câncer aqui hoje, nesse dia 12 de janeiro, retrógrado em Câncer, ia falar em Leão, mas ele voltou para Câncer, né? Ele manda aí uma oposição a esse Plutão. Tudo bem que não é uma oposição por signo, tá? Mas já é uma situação que envolve uma tensão, até porque esse Marte está retrógrado. Daqui a pouco ele vai voltar a andar para frente e ele vai tocar de novo o signo de Leão.
Outra coisa que eu queria trazer para vocês. A casa 10 em astrologia mundana muitas vezes tem a ver com os governantes daquela cidade, né? Ou daquela área ou daquele país. Pode ter a ver, por exemplo, num país com um presidente, pode ter a ver numa cidade com um prefeito. Então, ele vai assumir, né? Essa casa 10 ela vai assumir um corpo de governante, o governante central daquela região ou o grupo de governantes centrais daquela região. E com esse Marte aqui em Câncer retrógrado, acaba fragilizando um pouco a imagem desses governantes ou desse governante que seria aquele que detém maior controle sobre a cidade, tá? Só que aí a gente vai também comentar que independente desse Marte estar aqui ou não, né? A questão é que ele também faz uma oposição ao Plutão. E Marte tenso com Plutão em astrologia mundial, muitas vezes coincide, né, com incêndios. Aqui eu coloquei incêndios florestais, né? Mas incêndios, sejam por causas naturais ou não, mas muitas vezes alimentados mais ainda por condições climáticas que são desfavoráveis, tá? Vocês sabem que uma oposição, né, esse conflito entre forças opostas é como se a gente tivesse um cabo de guerra, né? Então a gente tem um cabo de guerra entre Marte e o Plutão natal ali da fundação da cidade. Então é como se esse Marte estivesse ali batendo no Plutão e o Plutão já está sendo cutucado pelo Plutão de hoje, né? Então o Plutão está sendo duplamente ali tá levando na cabeça ali de dois planetas diferentes, né? Sendo esmurrado ali por dois planetas diferentes. Tudo bem que esse daqui é uma conjunção, mas o Marte aí já é uma oposição. Então, para a gente dar uma agressividade muito grande, eventos difíceis de serem controlados, difíceis de serem contidos, claro, piorados por condições climáticas, piorados por ser também uma região semiárida, piorados por algumas decisões que podem ter sido políticas. Então, quer dizer, é uma série de fatores, tá? Mas eu queria trazer isso para vocês que eu achei muito interessante. Eu falei, cara, eu preciso olhar esse mapa astral dessa área, eu preciso ver o que está acontecendo para trazer alguma explicação, para ver se a gente encontra alguma coisa ali que pode trazer uma visão, né, do que a astrologia pode falar sobre esse momento. Outra coisa que eu queria trazer para vocês. Aqui embaixo nesse canto, eu tirei também, né, se o Marte vai voltar a fazer essa oposição, porque essa oposição tá meio que acontecendo agora, mas o Marte nem tá em Leão, né, ele tá retrógrado em Câncer, então quer dizer que por signo, essa oposição não está acontecendo, apesar que por grau ela meio que já tá acontecendo, até porque Plutão é muito lento, então quando ele faz uma oposição ou recebe uma oposição, a gente tem ali um período de ruminar aquele aspecto, tá? Agora, a questão nossa é a seguinte, que em abril de 2025 é como se esse Marte, né, ele fosse fazer, é como se Marte e Plutão em trânsito, deixa eu ver aqui se é em trânsito, né, estivessem se opondo fortemente de novo. Então é como se esse Marte aqui de cima, né, estivesse opondo esse Plutão em trânsito. Só que esse Marte aqui de cima também opõe o Plutão natal, tá, por grau. Então a gente poderia ter, por exemplo, aqui em meados de abril, né, não tô falando necessariamente o dia 26 de abril, tá? A gente não precisa, não devemos nos prender tanto assim a uma data única, mas a gente pode imaginar que assim, em abril, em maio, se fizer sentido aqui essa oposição que a gente está vivendo para explicar esse evento que está acontecendo lá, é muito possível que eles ainda pode ser que a cidade ainda passe por uma reestruturação demorada, pode ser que em abril aconteçam coisas na cidade que se relacionam a esses eventos do mês de janeiro, pode ser que seja uma fragilização política, pode ser que seja alguma outra catástrofe que veio em decorrência desse incêndio, pode ser que não seja uma catástrofe, mas seja muita gente saindo da cidade, então, por exemplo, piorando mais ainda a economia da cidade, por causa que pode ter uma vazão. Então, na verdade, eu não quero nem estipular um único motivo para essa oposição fragilizar mais ainda essa cidade, mas eu acho que pode ter algum evento em abril, né, nessa transição de abril para maio, que fale assim, olha, a cidade ainda está demorando muito para se recuperar, tem questões políticas que vêm desse incêndio aí que está acontecendo em janeiro, tem outras catástrofes, ou tem uma vazão de pessoas, tem pessoas saindo da cidade, ou tem grandes movimentos coletivos para, sei lá, exigir uma explicação, exigir um posicionamento do governo, exigir tentar entender por que não se conseguiu conter, né, que ações foram essas que o governo deixou de fazer. Então, assim, é mais para a gente especular, é mais para a gente conversar, é mais pra gente ver se faz sentido ou não pra nós, tá?
Eu falei para você que era uma passagem rápida, né, tanto pelo mapa natal quanto por esse mapa de trânsitos, tá? Eu fiz esse vídeo meio que assim no pulo, porque eu falei, não, a gente tem que comentar alguma coisa ali do que tá acontecendo nessa atualidade, acho que é interessante, e eu convido você, então, como eu falei para vocês, a me deixar um comentário aqui embaixo, quanto se fez sentido, se explicou, se não explicou, se você imagina o que é isso que pode estar aí reincidindo, né, até o mês de abril, ou ainda acontecendo de novo em abril, se você tem alguma opinião sobre tudo isso, né? A gente está aqui debatendo, discutindo, conversando, tá? Então você é muito bem-vindo aí a deixar seu comentário, tá? Gente, eu também realizo consultas individuais, faço mapa astral, revolução solar, as informações estão aqui embaixo na legenda. Você que é novo de novo, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo e esteja aqui comigo. Me deixa até sugestões se vocês gostaram desse modelo de interpretação aí de astrologia mundial ou não, e a gente vai trazendo mais vídeos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima interpretação de mapa aí.